Olá, mulheres sábias, tudo bem? Estamos aqui novamente para a quarta live do nosso Carnaval com Consciência. Sexta-feira tivemos a primeira live fazendo uma... a Jolie. Fizemos uma metáfora com as máscaras que usamos no Carnaval e as máscaras que usamos para sermos aceitas, ou costumávamos usar, né? Não mais. No sábado, fizemos uma metáfora sobre as fantasias que escolheríamos para o Carnaval e as fantasias que temos na vida real, né? Que geram sonhos e como concretizar, materializar esses sonhos. Ontem foi um dia em que eu falei sobre... Até esqueci, gente. Foi tanta informação ontem. Sábado também fiz uma meditação para a gente enxergar do alto, num plano muito grande, como às vezes pequenos detalhes se tornam tão ínfimos e tão pequenininhos, né? Agora, ontem foi como você ter momentos de alegria no meio do caos. E fizemos 3 exercícios muito poderosos, assim. E eu gostaria de saber ontem quem praticou esse exercício. Eu quero saber os resultados, o que acharam e se gostaram para indicar para as amigas, porque tem muitas mulheres sábias por aí que ainda não conhecem aqui o nosso canal. Então, os exercícios foram muito poderosos, assim, eles têm um efeito muito bacana e eu gostaria de saber quem fez, porque várias pessoas hoje me enviaram mensagem dizendo que não puderam assistir na hora da live, mas assistiram depois, porque eu deixei o vídeo salvo aqui no Instagram. Então, hoje é a quarta live. O assunto de hoje vai ser sobre tolerância, porque é um assunto que foi me pedido ontem, na verdade. Pediram para eu falar sobre a tolerância. E tem tudo a ver com os dias de hoje, tem tudo a ver com esse carnaval que não tem carnaval, na verdade. E geralmente, às vezes, em locais públicos, né, falta tolerância e o respeito de algumas pessoas com as outras por questões de diferenças, enfim, por vários motivos. Então, hoje é a quarta live sobre o Carnaval com Consciência vai ser a tolerância. E aí, eu comecei a pensar em como eu poderia abordar esse tema que foi solicitado ontem, né, na live de ontem, para falar sobre a tolerância. E aí eu peguei os meus rascunhos e os meus pensamentos e também os livros que eu gosto. Peguei 2, na verdade, até vou indicar para vocês. Eu indiquei Mulheres que Correm com os Lobos na primeira live, né? Na live de sexta-feira, que é um livro assim que é meu de cabeceira, amo de paixão. E aí, como falar de tolerância sem falar de relacionamento, eu peguei este aqui, Repensando o Amor, que é da Mônica Berg. 3 passos para ser, atrair e tornar-se o par perfeito, porque muitas pessoas têm problemas de relacionamento, estando solteiras, sozinhas, ou consigo mesmas, ou não, ou tendo um parzinho, uma companhia. E aí, esse livro, ele é sob o ponto de vista da Cabala, tá? O relacionamento com vários insights e várias sabedorias cabalísticas. Então, ele é muito interessante. Deixa eu acenar aqui. Ele é interessantíssimo. E aí, tem os pensamentos da Cabala. Então, falando sobre a tolerância, na verdade, quando a gente quer tolerar alguém ou alguma situação, pode ser que a gente ainda queira dar chance para que aquilo não termine, né? Você ainda está num pensamento de pensar se aquela situação deva continuar ou não e por quê. Talvez você esteja num momento de maturação, de deixar levar, de deixar desapegar. Mas o importante neste momento de tolerância, seja com uma situação ou com alguém, com alguma pessoa,
é que você pense naquela experiência como um aprendizado e com amor e compaixão e respeito também. Tem um outro livrinho que eu gosto muito de pesquisar, de vez em quando eu quero ter os insights assim, que é esse aqui, O Livro das Atitudes, da editora Pensamento. Eu não ganho nada indicando livros não, tá, gente? É porque eu tenho mania de livros, eu adoro os livros e eu gosto de compartilhar quando eu gosto de alguma coisa. Então, não tô fazendo patrocínio de livro, livraria, autor, não tô ganhando nada em termos financeiros com isso, não. Se alguém quiser me patrocinar, eu até aceito e agradeço, vou ter gratidão. E claro, mas se eu fizesse algo desse tipo, eu iria informar, olha, é um patrocínio, mas eu também não patrocinaria nada que estivesse de acordo com as minhas condutas e com a minha ética e com a minha filosofia de vida, tá? Então vamos lá, O Livro das Atitudes, o texto é de Sônia Café, ilustrações de Neide e Neco, ele é todo ilustrado, é uma gracinha, um livrinho pequenininho, e que tem vários insights muito legais, assim. E aí, quando eu fui resolver hoje falar, devido à requisição de ontem, da live de ontem, sobre a tolerância, né, que a gente precisa ter, na verdade, a compaixão com aquela situação, com aquela pessoa, um pensamento de amorosidade, de respeito e de pensar que, mesmo que a gente tenha que desapegar daquilo que estamos ainda pensando se continuamos ou não, a gente tem que pensar que foi um aprendizado e que em algum momento aquela situação pode ter sido boa e que a gente justamente está tolerando porque a gente está amadurecendo a ideia do permanecer ou não naquela determinada situação, tá? E aí eu vou ler esse textinho, tome uma atitude tolerante. Uma força interior vem em nosso auxílio quando optamos por uma atitude tolerante diante de desafios importantes. São esses desafios que nos fazem crescer e perceber que é preciso continuar por mais algum tempo, sem criar oposição ou resistência antagônica a alguma situação vigente. Conforme eu falei, a gente ainda tolera porque talvez a gente ainda tenha uma esperança de que aquilo possa dar certo. Ou não, talvez a gente tolere porque a gente está amadurecendo uma ideia se é o momento de desapegar ou não, né? O que eu falei está aqui. Quando uma atitude tolerante se instala dentro de nós, é porque queremos suportar alguma coisa por mais um tempo, ou seja, de repente a gente não está preparado para desapegar. Por isso que a gente tolera ainda algumas coisas, a gente tem respeito por algumas situações e algumas pessoas, né, que de repente fizeram parte da nossa vida em algum momento e foi motivo de muita felicidade. Então, suportar alguma coisa por mais um tempo, pois esse tempo irá dar-lhes uma nova e mais elevada perspectiva. Ser tolerante é ser capaz de responder corretamente às circunstâncias, sem se ferir ou magoar, porque o poder interior que vem da alma é reconhecido. Então, quando a gente toma uma atitude ainda de tolerância, de respeito e de querer ter uma compreensão maior sobre uma situação ou atitude de alguém, é porque a gente ainda acha que pode ter uma solução, a gente acha que pode recuperar alguma coisa que esteja errada momentaneamente e a gente tolera determinadas situações, desde que com respeito a si próprias, lógico, a gente tolera que desde que haja um respeito com a gente. A gente tem que tolerar determinadas situações que ainda não estamos prontas para desapegar, porque acreditamos ter alguma esperança, talvez, assim, de uma recuperação, mas desde que isso não magoe e não fira e não nos desrespeite. Porque se uma situação for de desrespeito com a gente, de mágoa e de profunda tristeza, de repente é o momento de não mais tolerar e sim desapegar, tá? A gente também tem que prestar atenção nas histórias que nós contamos pra gente mesmo, porque a gente tem a nossa história
e que às vezes tivemos experiências belíssimas, mas devido ao amadurecimento e ao crescimento, tudo muda. A gente muda, as pessoas ao redor mudam e as histórias, consequentemente, também mudam. Então, a gente tem que se preocupar em parar para pensar se aquela história que a gente conta pra gente ainda é a mesma. Ou se estamos repetindo uma história por teimosia, ou se estamos insistindo que uma história ainda é a mesma de antes, com medo do novo, com medo do desapego, com medo de dizer, bastou, agora é um momento de transformação, é um momento de eu me libertar de histórias que não servem mais, que serviram algum dia, a gente agradece, a gente tem que ter gratidão, mas perceber quando é o momento daquela história aí. Seja no campo profissional, de relacionamento, né, familiar, de amizade, seja lá. Em determinados momentos tudo muda, as pessoas mudam, a gente muda, as histórias mudam e a gente precisa ter a maturidade de desapegar, deixar ir e abrir caminho ou caminhos para que novas histórias venham e que ajudem a escrever vários mais capítulos da nossa vida. E é isso, e a tolerância por um tempo faz parte de tudo isso, né? É preciso a gente amadurecer as ideias do ir, do continuar, do desapegar, do permanecer e de repente deixar ir o que não funciona mais, né? Assim? Então, eu vou ler também um trechinho desse primeiro livro que eu falei, as histórias que nós contamos. A gente conta as histórias pra gente mesmo, porque a gente fica maquinando aquilo como se ainda fosse uma verdade absoluta, só que às vezes não é mais. Já foi, mas não é mais. Então, a gente vai falar. Aqueles que não têm poder sobre a história que domina suas vidas, o poder de recontar, repensar e desconstruir, zombar e mudar conforme o tempo muda, são verdadeiramente impotentes, porque eles não podem pensar novos pensamentos. Isso é uma frase de Salman Rushdie. E isso quer dizer que a gente é dono da nossa história. Nós somos donas da nossa história. A gente é dona, a gente pode escrever o próximo capítulo. A gente tem esse poder. Porque se a gente não tiver esse poder de recontar, de mudar e transcender, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente não é uma máquina programada de inteligência artificial, que é aquele robozinho que pega uma frasezinha e te dá um monte de resposta que não tem nada a ver para a pergunta que a gente faz, né? Vamos dizer. Jolie participando ativamente da live, vocês estão ouvindo a Jolie, ela não queria deixar eu começar a live, estava pulando no meu colo, eu deixei ela em outra área lá e ela tá avisando que quer participar. Então, é a Jolie que tá latindo. Então, se a gente não tiver o poder de escrever as próximas páginas, os próximos capítulos do livro, da história da nossa vida, o que estamos fazendo aqui? Nós não somos robôs da inteligência artificial que fica lá, ouve a palavrinha e está programado para aquela resposta. Não. Nós podemos mudar, criar, repensar, né? E aí a tolerância, por algum momento, ela faz parte disso. Quando a gente ainda pensa se determinadas situações ainda podem continuar ou se a gente tem que deixar ir, né? Então a gente tolera por um tempo enquanto a gente raciocina melhor, enquanto a gente amadurece as ideias e assim funciona. Então a tolerância não necessariamente quer dizer uma coisa ruim. Ela pode ser só um período de amadurecimento e de repensar se a gente deixa ir ou se a gente muda e faz continuar e acredita que pode ainda juntar as pecinhas e reconstruir. Bom,
Minhas lives são rapidinhas, até porque nessa semana de carnaval é o carnaval da consciência. Muita gente está encontrando amigos, apesar de não ter carnaval, não ter festas, não ter bailes. Jolie, por favor, gratidão. Então, muita gente ainda tá se encontrando e me manda depois mensagens, inbox, diz, olha, eu não pude estar ao vivo, mas... Ela acha que eu tô conversando com alguém aqui, não com várias pessoas aí. Mas eu tô assistindo as gravações e tô adorando. Então, quem estiver nessa situação, por favor, deixe recado, compartilhe e marque as amigas que precisam, que estão no momento assim de que acham que tem que ouvir o que eu tô colocando aqui, tá? Então, o assunto tolerância de hoje foi uma sugestão na live de ontem e eu creio que a pessoa vai depois ouvir, ver e rever e direitinho e vai ser tudo de bom, tá? Então, beijo, bom carnaval com a família, em casa, com amigos próximos, seja lá o tipo de carnaval, e que a gente tenha esse carnaval da consciência muito bacana. Bom, como amanhã é a última live, é a live número 5, né? Porque eu comecei na sexta-feira. Então, amanhã vai ser o fechamento e eu vou mostrar alguns movimentos assim de dança, alguns movimentos pra gente se sentir melhor, pro corpo se sentir melhor, pra gente acordar melhor e assim que acordar e olhar os olhos, assim a gente despertar conscientemente, tá? Então até amanhã para quem comparecer ou para quem depois vai assistir os vídeos que ficam gravados aqui no Insta e compartilhar com as amigas, porque nós somos todas mulheres muito sábias. Beijo para vocês. Desliga. Aqui.